Você está ouvindo o podcast Talma, podcast de filosofia, apresentado por mim, Matheus Benites, com o intuito de promover a disseminação do saber e do questionar. Talma é a palavra grega que se refere ao espanto filosófico que Aristóteles apontou como a reação inicial diante do mundo que leva a uma busca por compreensão e conhecimentos mais profundos. Aqui se cultiva a perplexidade que nos impele ao pensamento, a autonomia no pensar e o pensamento crítico. Ouça, comente e compartilhe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Talma, podcast de filosofia, onde eu converso com outros amantes da filosofia sobre importantes ideias, autores e obras que despertam a perplexidade. Segundo Aristóteles, o Talma, a perplexidade, esse espanto originário, é o que leva o filósofo diante da realidade a filosofar. Hoje eu estou aqui recebendo o Adamo Veiga, doutor em filosofia pela PUC-Rio, com a tese O Excesso do Real, Deleuze e a Virada Especulativa. Atualmente ele faz pós-doutorado na UFRJ e coordena o Instituto Estudos do Presente, que traz sempre cursos sobre filósofos mais voltados para a filosofia contemporânea e de alta relevância, não só para estudantes de filosofia, mas para todo mundo que quiser ter essa bagagem também. Então já fica aqui o meu convite para você conhecer. Então seja muito bem-vindo, Adamo. Eu que agradeço o convite, Matheus. É um prazer estar aqui. Obrigado à presença de todos, a audição de todos, não sei bem como falar isso em podcast, né, mas muito obrigado, né, pelo convite. Vai ser um prazer falar da filosofia, né, do Deleuze, sobretudo porque a filosofia do Deleuze tem uma dimensão do espanto. Ele não usa esse termo, mas como o pensamento para o Deleuze é da ordem do espanto, né? Inclusive, já posso ir falando assim? Claro, claro. Fica à vontade. Que a filosofia do Deleuze ela é uma filosofia da diferença, né? Seguindo Nietzsche e alguns outros que ele identifica. E uma filosofia da diferença é uma filosofia que quer fazer uma reorientação do pensamento filosófico, da identidade, ou melhor, da centralidade e papel hierárquico da identidade em relação à diferença. Que é aquilo que o Deleuze vai chamar de imagem moral do pensamento, que seria a imagem que o pensamento fazia de si mesmo. Era a construção no pensamento do que é pensar. E para o Deleuze, seguindo totalmente o Nietzsche nesse ponto, isso sempre foi orientado à identidade. Pensar era submeter uma pluralidade, uma multiplicidade, né, um monte de coisas diferentes a um conceito idêntico. Né? Era submeter a diferença, sim, à identidade, de forma que a diferença era sempre uma identidade corrompida, uma identidade menor, uma coisa terrível que se passava na identidade e que a degenerava. A filosofia da diferença quer justamente pensar o contrário disso, né, e construir uma outra imagem do pensamento. Uma imagem do pensamento no qual a diferença que seja produtora da identidade, no qual a identidade seja um caso da diferença, né, esteja dentro da diferença. Que é, mais uma vez, a reversão do platonismo. Porque o platonismo, né, como Nietzsche soube muito bem identificar, e o Deleuze toma isso, é justamente essa operação de pensar o pensamento como aquilo que deve alcançar a identidade do eterno. Pensar as essências, né, são as ideias, o eidos, em sua eternidade, a autoidentidade perfeita. Né? Para Platão, a essência da justiça é nada mais que justa. É uma identidade perfeita que, por ser uma identidade perfeita, deve excluir o tempo. Né? Uhum. Porque o tempo é da ordem da mudança, o tempo é da ordem da diferença. Né? Da ordem do que filosofia, né, chama de devir, que era o transformar-se, né, o mudar, que é a portuguesação do devenir francês, porque tornar-se fica esquisito. Acho que a razão é essa, né? O tornar-se da parada soa mal, então a gente portuguesou o devenir para virar devir. Então é uma filosofia do devir também e uma filosofia do tempo. A gente quer tirar o pensamento desse lugar da eternidade.
Isso é muito comum no nosso pensamento usual mesmo, né? Afinal, estamos aqui imbuídos numa tradição ocidental que foi marcada pela filosofia. Então, quando a gente pensa o que que é pensar, a gente vai pensar que pensar é reconhecer, é dizer, isso é uma árvore, isso é um isqueiro, isso é justiça, isso é injustiça, isso é um triângulo, né? Isso é uma propriedade essencial da matéria, isso é uma espécie que descobrimos aqui numa ilha remota, né, na Ásia. Sempre reconhecer. E por Deleuze isso tá errado, assim, não é isso. Pensar não é conhecer, Uhum, né? Porque mesmo o espanto no Aristóteles, que é o que que é o que moveria, né? Seria o irreconhecível que leva depois à procura das categorias, das substâncias. Não deu conta da verdadeira, né, do verdadeiro espanto. E qual é esse verdadeiro espanto? Que é o que nos faz pensar. É a violência do impensado no próprio pensamento. Essa violência do impensado no próprio pensamento é a própria diferença. A diferença enquanto tempo, né? Pensar, né, a própria passagem do tempo, né? O puro instante que ao mesmo tempo é o passado e é o futuro, na medida em que ele deixa de ser o passado, o presente e o futuro, né? Esse puro passagem do tempo. Pensar a contradição, não no sentido hegeliano, né? Mas a contradição no sentido do paradoxo. É pensar justamente aquilo que escapa à recognição, que escapa à identidade, que enquanto tal, de fato não pode ser apreendido pelo pensamento, né? E para não poder ser apreendido pelo pensamento, é a razão do pensamento, né? Aquilo que, como diz o Deleuze, o que nos faz pensar e não pode ser pensado. E parece um pouco estranho, porque afinal a gente está falando de diferença, pensando na diferença, mas é que a diferença que ele está falando não é o que ele chama de diversidade. Né? A diversidade é a diferença entre duas identidades já constituídas, então está dentro da imagem moral, está dentro do primado da identidade. A diversidade é quando, por exemplo, eu falo, eu, Adamo, sou diferente de uma banana. Né? Esse sentido de diferença, a diferença de oposição conceitual, é uma diferença menor, já é uma diferença submetida à identidade, porque a diferença entre a identidade Adamo e a identidade banana. Ou seja, é uma mera diversidade, né? Que não dá conta, né, dessa diferença, pura diferença para além da identidade. E nenhum pensamento vai dar conta, né? Digamos que é um projeto aberto, que depois, no final da vida, com Guattari, Deleuze vai dizer que a filosofia é uma arte de criar conceitos justamente porque o movimento infinito da diferença, o perpétuo retorno do impensado no pensamento, nunca será esgotado por nenhum pensamento singular, específico. uhum, Né? Então a filosofia estará para sempre atrás desse impensado, sempre sendo violentado por esse impensado e pensando a partir dessa violência. E é uma violência. A gente pensa de verdade na vida, a gente não consegue reconhecer o que está acontecendo com a gente. Quando as nossas categorias pelo qual a gente navega o mundo brecam, né? Tem uma fissura ali, alguma coisa mesmo de traumático, né? Que o nosso aparato simbólico, conceitual, não dá conta. É esse momento que somos instigados verdadeiramente a pensar, né? Na perplexidade e no choque, na violência, que é esse encontro com uma diferença. É ali que está o verdadeiro pensamento, e a partir desse choque, o que fazemos com esse choque, né, o arrebatamento que ele nos leva, né, ou para resistirmos à destruição que ele se coloca diante das nossas identidades conceituais, identidades pessoais mesmos, que a gente pensa e elabora pensamentos, né, elabora conceitos, elabora identidades. Né. Essa tese também é uma tese ontológica, né, mas em termos epistemológicos é isso, né? Isso para mim faz muito sentido, né? Porque pensar não é uma coisa leve, fácil, divertida, né? Como o pessoal desses novas pedagogias querem, né? Querem dizer, né? Pensar não é um jogo, né? Conhecer, reconhecer, processar informação até pode ser um jogo, mas o pensamento é um desastre, é uma catástrofe que sucede a nós, né? Ou a filosofia enquanto uma história, né? É nessa catástrofe que é o verdadeiro pensamento. Nesse ponto, eu acho que há uma grande atualidade do pensamento do Deleuze, porque o mundo está em catástrofe. Há uma falência generalizada das categorias e conceitos e identidades, né, modernas que balizaram o nosso pensamento até então,
né? Para ver só alguns exemplos, a ideia de uma natureza mecanicamente determinada, facilmente expropriável como recurso, né? A ideia mesmo de uma identidade pessoal como um dado essencial, né? Isso aí, Freud, Nietzsche, essa galera, puf, já evaporou essa ideia. Uhum. E a ideia do progresso em direção ao mundo melhor, né? A mudança climática mostra que esse progresso que está lá, instigando todas as políticas de esquerda e direita desde a Revolução Francesa, também já não está lá. Então, o pensamento, no momento, se encontra num momento de catástrofe, né? Em que os edifícios conceituais estão todos ruindo, caindo uns sobre os outros, né? E uma hecatombe generalizada. Então, a gente está vivendo, né, hoje, no pensamento contemporâneo, em múltiplas áreas, essa violência de algo externo ao pensamento que nos faz pensar. O que que Deleuze e os pós-estruturalistas, se é que eu posso incluí-lo num grupo com esse título, e até eu adoraria ouvir você falar sobre isso, o que que eles trazem em resposta à fenomenologia? Como que eles respondem a isso? Como eles criticam? O que que eles trazem de novo? Então, no caso do Deleuze, ele tinha uma picuinha com Heidegger, né, com Hegel, e eu não saberia dizer com que medida ele está sendo justo com Heidegger e fenomenologia em geral. Mas o argumento dele é que a consciência, como ela é manifesta, como ela aparece na fenomenologia, sobretudo no Sartre, ela é ainda muito autoidêntica, né? Ela ainda é alguma coisa da ordem da identidade. Tanto que, na hora de formular conceitualmente a diferença, o Deleuze vai pegar um texto do Sartre, A Transcendência do Ego, que aparece inclusive também no Imanência e uma Vida, que é o último texto do Deleuze antes dele cometer suicídio. E ele vai querer mostrar que é quase aquilo, mas não é um ego, é um campo impessoal. Nesse campo impessoal, no qual se constituiria as experiências e os fenômenos, no sentido da fenomenologia, não depende da forma de um ego, mesmo que, como muitas vezes, né, essa forma desse ego, ou no caso do Heidegger, acredito, da Dasein, seja uma forma indeterminada, né? Ele quer ir mais longe que isso. Indo mais longe que isso, ele acaba também saindo de um certo correlacionismo, né, muito forte na fenomenologia, que é o correlacionismo, a ideia de que só podemos conhecer os fenômenos conforme eles são correlacionados à nossa percepção. Nós só podemos conhecer o em si para nós, né, o em si, as coisas como são para nós. O Deleuze sai um pouco disso também, né, querendo justamente pensar esse para nós como sendo já da ordem das identidades constituídas, né, empíricas ou conceituais, né, ou categoriais, no sentido kantiano, né, algo nesse sentido, né, pensar essa pura imanência imanente a si mesmo, e não imanente a um ego, né, o ego como sendo um movimentozinho, uma ruguinha dentro dessa imanência. E Deleuze, como ele sai muito dessa coisa conceitual, tradicional, da tradição metafísica, ele dialoga muito, ele pensa muito com outras esferas de conhecimento e de expressão, né? Como a literatura, o cinema, no caso, né? Quando ele escreve aqui os dois livros do Imagem em Movimento e Imagem em Tempo, né? Ele, eu venho do cinema, então para mim tá certo que é o filósofo que mais tentou entender o cinema a partir da filosofia, que mais levou a sério e com respeito o cinema, né? E com relação à filosofia, à literatura, me parece que ele também, né? Ele pensa o Proust, ele tenta pensar junto com escritores e diluir um pouco essas fronteiras, né, das áreas do conhecimento. Aí eu queria ouvir de você um pouco assim sobre a trajetória intelectual do Deleuze, né? Se ele tem alguma, se ele pode ser dividido entre primeiro Deleuze ou segundo, se há um pouco disso, quais foram as obras que marcaram cada período, é, e um pouco desse contato com as artes. Então, com contato com as artes é uma coisa em todas as fases, né? Ele sempre teve um engajamento, que é uma coisa que ele também herdou do Nietzsche, né? Assim, você pode ter uma experiência de pensamento na ciência e na arte, né? No que é a filosofia, jamais para o final com Guattari, ele diz que há uma especificidade da filosofia, a filosofia trabalha com conceitos, a arte trabalha com perceptos, a ciência com funções.
mas as coisas se misturam. Você pode fazer um conceito filosófico a partir de uma função científica, uma função literária, um afeto literário ou artístico. Então, ele está dizendo, olha, assim, é possível fazer filosofia a partir da literatura, mas não é literatura e filosofia a mesma coisa, né? Elas são diferentes, mas dá para fazer a partir da literatura, tanto quanto dá para fazer a partir da filosofia, mas sem perder a especificidade da filosofia, que é a produção de conceitos. E realmente, sim, a obra dele tem, em todos os aspectos, tem uma certa continuidades, mas geralmente ela é mais dividida, né, no início, que são o Deleuze, historiador da filosofia, no qual ele publica monografias muito boas, renomadas sobre outros filósofos. E aí ele já fica famoso com isso, no contexto universitário francês. Ele tem um livro sobre Hume, ele escreveu bem jovenzinho, com 27 anos, e que eu particularmente não acho tão bom. Um sobre Bergson, que até o Bergson estava meio cancelado, meio fora, assim, o Bergson voltou à moda. Né? E o Nietzsche é filosofia, né? Que inclusive começou a reabilitar o Nietzsche, porque nesse contexto pós-guerra, né, geral achava que o Nietzsche era filósofo nazi, né? E ele produziu uma leitura diferente do Nietzsche do que em geral era feita do seu tempo, e o Nietzsche foi reabilitado também por conta do Nietzsche a filosofia, que aí é muito bom, né? E aí, deu uma diferença em repetição na lógica do sentido, já no final dos anos 60, o Deleuze está fazendo seu próprio pensamento, né? Mas claro que há continuidades, porque o modo de fazer filosofia do Deleuze, que depois ele vai formalizar lá, quase nos anos 90 com o Guattari, é isso, né? É bricolagem, né? É você reunir elementos de outros filósofos, movimentos de outros filósofos na produção de um pensamento original. Então é o que ele faz já desde o início. Diferença e repetição mistura, assim, ele vai do Duns Scotus, que é um filósofo medieval, pega um conceito do Duns Scotus, pega um do Bergson, pega um do Nietzsche, pega do Heidegger, pega da matemática, né? Ele trabalha muito com a matemática, com as interpretações do cálculo diferencial do Leibniz, né? E ele cria um pensamento mais original dele, né? Que tem uma marca distintiva maior, né? Porque ele está falando na própria voz. Que é uma coisa que, inclusive, ele disse que havia uma opressão sistemática, que também tem aqui, em você falar com sua própria voz, né? Sem, né? Tem uma entrevista que ele fala, né? Que era uma coisa insuportável. Ah, como você pode falar isso, pensar isso, sem ter lido Heidegger, aquele comentário de Heidegger, aquele comentário de Hegel, nem aquele comentário de fulano. E realmente é uma estrutura, né? Como as universidades se constituíram. E a nossa, né? Muito baseada no modelo francês, que tem isso, né? Tem isso. Tem o risco contrário disso também, que a pessoa não lê nada e achar que tá arrasando, e a ideia que ela tá achando que tá arrasando, na verdade, já foi escrita em 50 outros lugares, mas era contra isso que ele quis fazer, né? Que foi até a tese de doutorado dele, né? Foi de onde veio a diferença de petição e a lógica do sentido, que são muito próximos. E a tese menor, que na França tem isso, foi o Spinoza e o problema da expressão, que é uma tese menor de 500 páginas, Caraca. que já é gigante. E aí depois tem o final com Guattari, né? Em que mudam-se algumas coisas, né? Tem uma mudança estilística, com Guattari, a experimentação estilística que aproxima o estilo do texto da literatura fica muito mais marcado, e há uma preocupação política maior, né? A política se torna o centro do pensamento do Deleuze, né? No antiédipo, no Mil Platôs. Mais do que antes, que já estava lá, mas ficou mais militante, mais tematicamente explícito, né? Em parte também por conta da influência do maio de 68. E são basicamente, né, essas mudanças. Mas eu não diria que há uma ruptura brutal entre Deleuze e pré-Guattari e Deleuze com Guattari. Parece que o que já estava lá no Deleuze antes, ele está aplicando a outros campos, Uhum. né? A É, psicanálise, ao capitalismo. como é que se deu essa publicação conjunta de uma obra tão complexa quanto o Antiédipo e os mil Platões, né? Como é que isso aconteceu? Eles pensaram exatamente a mesma coisa. Eu acho isso tão complicado na filosofia. Eles, eles escreveram juntos. Uhum. Como é que se deu esse cruzamento? Ainda até agora, né, que eles ficaram muito famosos, aí começa, né, a sair os spin-offs, né? Só até um caderno das cartas que eles trocavam. E parecia que o Guattari tinha muitas ideias,
Ele tinha muita dificuldade de sistematizar as ideias. O Deleuze tinha muito mais erudição, história da filosofia, né? E nesse encontro, um trazia uma ideia e o Deleuze melhorava, expandia, trazia novos conceitos. E eles escreviam muito, muito, mandavam muito texto um para o outro, um revisava, comentava o texto do outro, até que em dado momento eles se trancaram, não sei se é mito, né? Mas eles se trancaram na casa de campo do Deleuze, devem ter tomado uma porrada de vinho e arrumaram o livro de tal modo, né? De forma intensa, e aí saiu para publicação. E depois no Mil já tinha esse esquema, né? De que um traz uma coisa, o outro mergulha, comenta, e no final aquele produto já não é mais um nem outro, né? Como eles falam, não foi nem eu nem o Félix Guattari que escrevemos, foi uma coisa que se desenvolveu ali entre nós, né? Porque não teria sido possível nem eu pensar isso em ele, nem ele pensar isso em mim. Então as coisas se deram assim, mas é difícil, né? Imagina escrever 2 livros de 500 páginas com uma pessoa. É. Já é difícil consigo mesmo, né, escrever alguma coisa, mas com outra pessoa. Mas quais são as propostas do livro, dos livros, assim? Onde é que eles queriam chegar com o Anti-Édipo? Ele está respondendo a Freud, e onde é que eles chegaram? Não, no Antiédipo, eles querem fazer uma coisa parecida que o Lacan estava fazendo no período. Inclusive, o Lacan, a fofoca, mas uma fofoca legal, né? O Lacan, inclusive, depois de ler o Antiédipo, chamou o Deleuze e queria que o Deleuze fosse o príncipe herdeiro do lacanismo, né? Que depois virou o Alain Miller, Jean Alain Miller. E o Deleuze falou, não, não, valeu, esse rolê aqui parece meio tóxico. Tipo, não, né? O Deleuze achava meio tóxico o rolê da psicanálise. Mas o que que era isso? Era tirar um pouco a psicanálise, né, da análise do ego, que vinha muito de uma certa matriz inglesa, alemã, muito, muito construída pela própria filha do Freud, Ana Freud, e que é aquela vulgata, né, meio Freud explica, né, tudo é ser papai, tudo é mamãe, sabe? Então, eles queriam tirar a psicanálise disso. Contra o Freud, mas ele não é bem contra o Freud, porque o Lacan estava fazendo isso a partir de uma retomada do Freud, eles eram fazer botando isso contra o Freud, mas né, não é bem contra o Freud, né? E ele nunca fala mal do Lacan. Eles usam até um tom infantil contra o Freud, às vezes, né? Mas que é alguns desenvolvimentos mesmo, né? Sobretudo o conceito, né, de desejo, de libido, né? Que o Freud descobriu que a libido humana não tem um objeto. É uma coisa até que vem do Spinoza um pouco, né? O que isso significa? Isso significa que um objeto, a gente não deseja um objeto porque ele é bom porque a gente deseja ele. Né? Por isso que podemos desejar iPhones e, tipo, meias chulezentas, né? Porque o desejo humano, ele é indeterminado. E eles querem radicalizar essa indeterminação do desejo. Porque o Freud pensou um esquema de determinação do desejo que seria invariável, que é o complexo de Édipo, né? Inclusive nos textos sociais, o Freud, né, transporta isso para a origem da civilização. E eles estão querendo falar não, entendeu? Assim, aí não, porque se o desejo é indeterminado, ele não vai só se determinar sobre a figura de Piana, né? A figura de Piano ela está muito inscrita numa determinação social específica que é da família burguesa contemporânea, né? Então o desejo é determinado, ponto. E as formas pelo qual há determinação do desejo, elas não são individuais, elas são coletivas, né? Porque o Freud, ele até pensou isso, mas ele sempre pensou construção libidinal coletiva a partir da mediação de Édipo. Então primeiro começa na família, aí o rei é tipo um pai, né? O chefe da empresa é tipo uma figura do pai. E eles estão querendo falar, não, vai direto, né? A formação social é uma formação desejante, né? A libido faz parte da infraestrutura, né? Não tanto quanto a energia da máquina, né? Da empresa, quanto a vontade do trabalhador de acordar, quanto o prazer que o burocrata tem em realizar seu dossiê, né? Ou o tesão que os nazistas provocavam, né, nos seus seguidores, tudo isso já é o desejo investindo diretamente no campo social. E aí que entra a aproximação com Freud, né? Porque eles querem pensar, né, o Freud pensou o trabalho abstrato, dizendo que aquilo determina, né, o valor da mercadoria, né, e eles querem pensar o desejo em abstrato, né? E como as formações sociais, elas são canalizações, né, a partir desse desejo. E aí eles chegam uns 3 modelos, né? Assim, é a parte de história. Né? Os historiadores não gostam, porque esses 3 modelos são meio
né, carece de muita fundamentação empírica, mas que seriam, né, sociedades sem Estado, sociedades bárbaras de tipo spot, que seriam sociedades baseadas como o que o Marx chamava de despotismo asiático, em que há uma hierarquização clara, né, no qual o monarca, né, ele, digamos assim, todo o desejo se canaliza em direção à figura dele, aos símbolos dele, à ordem significante que ele instaura, e o capitalismo, né, que aí eu acho que é o mais interessante, porque o capitalismo teria um diferencial de, diferentemente das outras formas sociais, que queriam segurar o desejo, né, queriam bloquear o desejo sobre certos limites, né, queriam controlar o desejo, não deixar com que ele escapasse das suas representações, das suas estabilizações. O capitalismo deixa. O capitalismo precisa de revoluções o tempo todo, novas invenções, novos modos de vida, precisa de tudo isso, para depois isso ser capturado sobre o que eles chamam de axiomática, que, grosso modo, a gente pode, dando exemplos mais concretos, é transformar aquilo em mercado. Transformar aquilo em mercado, transformar aquilo em inovação, né? É, como inclusive aconteceu com grande parte das reivindicações anticapitalistas de geração dos anos 60. Muito obrigado por assistir a parte inicial deste episódio do Talma, podcast de filosofia. Se você quer assistir ao episódio na íntegra, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai poder assistir aos episódios exclusivos do Talma em toda a sua duração. Os episódios são lançados semanalmente, assim como ter acesso a outros conteúdos exclusivos, como o meu curso contínuo sobre Friedrich Nietzsche, um grupo exclusivo para membros do canal comigo e outros no WhatsApp, assim como você vai ser citado em todos os meus vídeos do YouTube como um membro. Então considere essa oportunidade de, por apenas R$ 4,99 por mês, estar investindo e desenvolvendo o seu potencial intelectual e o seu contato com a filosofia e com a cultura. Muito obrigado, até a próxima!